Oi, gente, tudo bem? Venho com mais uma polêmica aqui. Hoje acabei de ver mais um caso de abuso, de relações tóxicas, de agressão, né? Porque tem aos montes aí. Às vezes a gente tenta não entrar muito em contato com essas histórias porque elas mexem muito, né? São muito tristes, mas a gente precisa falar sobre isso. O caso de hoje é o caso do escritor Fred Delbonis. Ele é escritor, palestrante e criador de conteúdo. Ele fala sobre amor, sobre relacionamento. Ele escreve e faz muito conteúdo para mulheres. Ele é bem agradável, assim, nos conteúdos que ele cria. E hoje saiu uma notícia muito interessante até, né? Pra não dizer que é bizarro. Blogueira conta que foi agredida por ex-namorado, o escritor Fred Delbonis. Fui lá investigar a história, né? O que aconteceu? O Fred hoje gravou um vídeo para desmentir a Suzane. Sem novidade, né, gente? Isso acontece o tempo inteiro. Contou lá uma história dele e tal, que não sei nem se vale a pena compartilhar, mas ele tentou desmenti-la. E aí eu fui investigar mais o caso. O que me chamou muito a atenção é que o vídeo que ela gravou falando sobre as agressões que ela já viveu é de outubro de 2019. Ela não citou o nome dele. Quem quis gravar um vídeo para esclarecer a situação foi ele. Por que eu tô gravando esse vídeo e por que eu tô falando sobre isso aqui pra vocês? Porque ele deu uma justificativa assim: ai, a gente resolveu isso, a gente ainda namorou por mais 1 ano e meio e ficou tudo bem, o nosso término foi super tranquilo, etc e tal. Eu estou falando isso porque muitas pessoas falam: por que não contou na hora? Por que ela não falou na hora, né? E a gente passa por isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mais do que isso, sabe o que acontece? A gente muitas vezes fica sem uma reação do que aconteceu ali. Tipo, é como se fosse assim: não acredito que eu tô passando por isso, eu devo estar louca mesmo, né? Afinal, a gente é chamada de louca o tempo inteiro por tanta gente. Fui atrás do vídeo dela, que nem eu não tinha visto esse vídeo, eu vi o vídeo agora. E aí ela fala que eles foram a um psicólogo depois dessa situação aí que eles tiveram essa agressão. E o psicólogo justificou a agressão dele. Disse que ele tinha bebido um pouco a mais e talvez estivesse com muita raiva dentro dele, e aí dormiu e sonhou e descontou nela. Puxado, né? Outro motivo que me fez gravar esse vídeo para falar desse caso é que eu também já fui vítima, não de agressão, nada gritante, explícito, né? Mas se eu for analisar aqui, eu tenho alguns relatinhos a fazer. Mas ouvir o vídeo do Fred me fez lembrar de uma situação que eu passei. E foi tão bizarro ouvir esse cara, me fez reviver a situação que eu vivi. Ele fala que ele tava dormindo e que ele não lembra de nada. Uma vez, eu fui dormir na casa de um cara que se dizia meu amigo. A gente tava numa festa perto da casa dele, ele falou: Gil, dorme em casa, né? Tá bom, durmo. Gente, eu acordei à noite com esse cara em cima de mim, tentando transar comigo. E eu acordei e falei: o que tá acontecendo? E ele falou assim pra mim: nossa, Gil, você tava me abraçando. Você tava falando coisas que você me desejava. Eu achei que você tava falando a verdade. Eu falei: imagina, eu tava dormindo, eu fiz isso. Fez, Gil, você fez isso. Nossa, se eu soubesse que você não queria, eu não teria tentado nada. Gente, aí hoje, quando eu vi esse cara falando, tive um insight, o seguinte insight. Eu não acordei com ele tentando me beijar. Eu acordei com ele tentando transar comigo. Ele estava em cima de mim, tentando tirar as minhas calças.
E fui eu que tava lá tentando agarrar ele. Aí ele falou, nossa, você deve ter bebido muito, você não lembra. Depois disso eu fui embora, né? Ele me mandou mensagem pra perguntar como é que eu estava. Eu falei que eu estava me sentindo muito mal, que eu tava muito confusa com aquilo que aconteceu. E adivinhem, ele ficou muito bravo comigo, porque era um absurdo eu estar insinuando que ele tentou fazer alguma coisa comigo que eu não queria, porque ele não é disso. Ele é um cara super maravilhoso. E as pessoas que conhecem ele acham mesmo ele maravilhoso. Ele é um cara agradável, ele é um cara inteligente. É uma boa companhia. Tanto que eu confiei nele, né? Eu dormi na casa dele. Quando ele me falou que era um absurdo, a gente ainda se encontrou pra conversar, porque ele não queria que eu ficasse com aquela impressão dele. E eu tentei passar por cima disso. Eu encontrei outras vezes. Nada combinado, mas de ir nos mesmos lugares e encontrar a pessoa. E eu tentei ser agradável, eu conversei. Há pouquíssimo tempo eu estava refletindo sobre alguns anos atrás aí. Eu tava fazendo um relatório mesmo de quantos abusos eu já passei, de quantas situações eu já me coloquei e de quantas coisas eu já vivi. E aí eu fiquei pensando nisso. E hoje esse vídeo foi um gatilho pra eu questionar aí essa situação e, na verdade, ver o quanto é comum, né? As pessoas fazerem merda e depois quererem mudar, falar que você é louca. O típico gaslighting, né? Se você não conhece esse termo, o gaslighting é tudo aquilo que uma pessoa faz pra insinuar que você é louca. Tem um filme com esse tema, o nome do filme é esse, né? Inclusive esse termo se deu por conta disso, por conta desse filme. Não consegui assistir esse filme ainda, mas a história do filme é que o cara é casado com uma mulher que é rica, né? E ele quer acessar os bens dela. E aí, como é que ele conseguiria ter acesso? Provando que ela era louca, que aí ela seria internada e ele ficaria responsável pelas coisas dela. E aí ele fez alguma armação lá com a luz mesmo, né? E ele apagava a luz e acendia e ela falava: "Nossa, você tá vendo isso?" Ele falava: "Não, não tá acontecendo nada, você tá louca, você tá louca." Quantas vezes você já ouviu que você tá louca, que você é louca, que você tá vendo coisa onde não existe, que não foi bem assim, que você tá exagerando? É muito triste se dar conta disso, sabe? Você confiar em alguém e a pessoa que você confia fazer você se sentir assim. Por isso é tão importante que a gente se fortaleça, que a gente domine quem a gente é, que a gente seja a nossa maior parceira, para que cada vez mais, quando essas coisas acontecerem, a gente tenha certeza que a gente não tá ficando louca, porque a gente não tá. E sobre não reagir na hora, a gente não reage mesmo. Eu sempre falo, né, quando as pessoas vêm me contar, sei lá, de cantada na rua, de algum cara assoviando, eu falo: "Ah, mas se fosse eu ia fazer e ia acontecer." Quantas vezes eu já me vi passando por situações, ouvindo coisas extremamente desagradáveis de homens e me calando. A gente não reage na hora. É muito constrangedor. Então eu quero deixar aqui registrado todo o meu apoio para mulheres que queiram falar sobre isso, mesmo que tenha passado muito tempo de um abuso, de uma agressão, de uma discussão. E eu te entendo. Eu te entendo mesmo. Vamos juntas.